E aí, meu povo, tranquilo com vocês? Como estão nesta tarde maravilhosa? Vamos dar início aqui à nossa primeira revisão. Na realidade, aqui a nossa aula de hoje ela vai ser intitulada como uma revisão inaugural da turma de delegados, mas eu, obviamente, em nível de constitucional, digo para vocês que é uma revisão bem propedêutica em relação ao nosso direito constitucional. Só que aqui, já que é uma revisão mais didática, nós vamos ter o uso dos slides, tá? Então, vocês vão ver, nós vamos passar aqui algumas lâminas. Me acusem se vocês estiverem assistindo, tá? Conseguindo ver a lâmina direitinho, para a gente não ter problema, tá? Estão vendo aí? Delegado de Polícia Civil, Estado do Pará, beleza? E aí, na verdade, só é a titulação da aula, mas nós vamos fazer um apanhado geral do que seria relevante para nós termos percepção fundamental do que você tem que saber para começar a estudar o direito constitucional, tá? Qualquer coisa, podem fazer perguntas, de vez em quando eu vou olhar aqui pro ladinho, porque eu estou com dois computadores, um está filmando aqui junto com a apresentação, para eu acompanhar junto com vocês, e o outro aqui é o chat para as perguntas de vocês, tá? Só para a gente ter divididozinho, senão ficar comprometida a exposição, tá bom? Tranquilo? Então, boa tarde, Juan, boa tarde, Niele, boa tarde a todos que vão entrando, qualquer coisa é só entrar ou solicitar que eu vou permitindo aqui. Vamos dar início, tá? Na nossa apresentação de hoje, na nossa fala de hoje, ela vai acabar dando ensejo para uma formatação mais aprofundada do que a gente vai entender como as ações constitucionais, como os remédios constitucionais. Mas, de primeira forma, nós temos que entender a solidez do nosso conteúdo, né? Principalmente para quem aí tem interesse em se manifestar em relação ao concurso público, em ter um estudo um pouco mais fomentado. Então, vamos lá, partindo da estrutura. Obviamente, nós estudamos a nossa Constituição Federal de 88, constituída por um preâmbulo, texto constitucional de 250 artigos, e as nossas famosas ADCT, os Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, com 114 artigos, lembrando que tem força cogente. O que não tem força cogente é o preâmbulo. O nosso preâmbulo ele serve só como uma inauguração instrumental da nossa Constituição Federal, que por um acaso é a nossa sétima Lex Mater, tá? É a nossa sétima Constituição Federal. Inclusive, gente, é muito interessante que nesse período de pandemia, né, de isolamento, a gente tem uma tendência a estudar mais. Eu pelo menos, acredito que tenha acontecido isso com vocês. Espero que tenha acontecido isso. Comigo aconteceu isso. E não tem jeito, nós sempre percebemos como a gente não entende e identifica a lei no seu percurso histórico. E é aí que nós temos uma diferença muito grande em relação a quem consegue se utilizar da lei e compreender o caráter normativo ou não. O apego às estruturas. Sempre que vocês estiverem estudando, lembrem que vocês não vão fazer só um concurso, só a OAB, só um exame, só uma prova. Vocês vão estudar para a vida. Seja constitucional, seja penal, seja civil, seja trabalho, o que for, tudo bem? Então é importante sempre nós sabermos o que a gente trabalha. Aqui no caso, nossa Constituição Federal, o preâmbulo não tem força cogente, as nossas ADCTs têm força cogente, mas número redondinho aí, nossa CF de 88 tem 250 artigos, tá? Nossa classificação básica, nossa Constituição Federal, ela tem algumas características que são taxativas, vocês muito bem sabem disso. Isso cai com uma certa relevância na ordem. Em prova de concurso público, tem algumas bancas que cobram mais, digamos, uma OCP da vida adora fazer esse tipo de cobrança, uma Fundação Carlos Chagas também, uma FCC, tem uma pegada um pouco mais, digamos assim, estrutural dentro do grau teórico, mas se você está falando de CESP, você está falando de FGV, geralmente são provas com cases mais contextualizados, então aqui a gente ainda não está num discurso muito bancas de nicho, né? Já conversamos muito a respeito. Temos bancas de entrada, bancas de nicho. CESP e FGV atualmente são as nossas bancas de nicho, já que a ESAF não existe mais. ESAF era assim, surreal, era brilhante essa banca, tá? Mas o que acontece aqui? Constituição Federal de 88, vocês não podem se esquecer que ela é promulgada, obviamente eu tenho um aparato solene para atribuir legitimidade a ela. Ela é eclética e eu botei entre parênteses aí, pragmática. Por qual motivo? O que vem a ser o fato de ela ser eclética ou pragmática?
Tem a ver com a circunstância de que ela consegue positivar uma série de elementos. É o que a gente chama, e vocês aprenderam comigo, chamados tomos constitucionais. Lembram dessa palavrinha? Tomos constitucionais? Isso é muito importante. O que são os tomos constitucionais? São todos aqueles objetos que saem de dentro da Constituição Federal, tá? Quando eles saem de dentro da Constituição Federal, eu tenho novos pilares que vão setorizar todas as forças que a nossa Constituição prega como sendo princípios fundamentais, dogmáticas fundamentais e por aí vai. E se tratando de dogmatismo, falamos também da sua característica dogmática. Por que ela é dogmática? Porque ela tem uma estrutura de pensamento e tudo que ela fala e menciona é válido na nossa circunscrição nacional. Tem legitimidade filosófica, social, política, histórica, formal, simples. Ela tem um formalismo, ela tem uma metodologia de desenvolvimento. No caso, vocês sabem que, inclusive, ela é tão formal e rígida, no caso, que a gente já vai chegar lá, que por sua vez ela mesma produz a sua própria metodologia de alteração, que vem a ser a emenda à Constituição, que vocês, como meus bons alunos e quem estiver aqui como convidado, como primeiro contato com o Libre, tenham percepção de que eu sempre falo no nosso artigo 59 da Constituição Federal, com os seus 7 incisos referentes ao processo legislativo, que vocês não podem esquecer. Não existe, cara, uma prova que você vai fazer sem ter o artigo 59 na cabeça. É tiro certo hoje em dia. Em qualquer prova de concurso público ou mesmo na OAB, vai a gente batendo aí numa primeira fase, não numa segunda fase, porque cai já mais pontual para as peças. Processo legislativo. As provas elas já estão atingindo um nível de solidez argumentativa, de produção conteudista tão grande que eles têm que pular para onde nunca mais tocaram. Exemplo, processo legislativo, competências temáticas, que eu inclusive falo em todas as aulas. Eu sei que para quem é meu aluno, recebe esse tipo de informação como algo muito normal. Mas se você fazer outro cursinho ou você estuda por uma apostila, essas informações não estão contidas lá. Você vai na prova e cai essa porcaria. Por quê? Porque agora essas bancas, principalmente as de nicho, estão cobrando mais o que estava à margem do nivelamento de cobrança padrão do ponto de vista comercial. Então você tem que saber sim como é que eu produzo uma emenda à Constituição, como é que eu produzo uma lei ordinária, como é que eu produzo uma lei complementar, o que são essas leis, né? Quais são as diferenças de formatação e por aí vai. A gente tem que ter essa percepção. Tudo isso para nós falarmos do formalismo da nossa Constituição Federal. Por que dirigente? Porque ela vai direcionar todo o conteúdo normativo da nossa vida. A Constituição Federal é a lei de maior eficácia, é a lei de maior legitimidade. Nada está acima da nossa Constituição Federal, vocês sabem muito bem disso. Por que rígida? Porque o processo de alteração dela não é flexível. Ele é rígido, ele é fechado. Em que sentido? Eu só tenho uma forma, eu só tenho uma possibilidade de alteração da minha Constituição Federal, que vem a ser o quê? A emenda à Constituição. Eu falo emenda à Constituição porque é como está escrito ipsis literis no teu inciso 1 do artigo 59. Mas você pode muito bem falar emenda constitucional, é a mesma coisa. Beleza? Por que ela é analítica? Porque a nossa Constituição ela tem a possibilidade de mudança instrumental dos seus tomos, só que de acordo com o que nós estamos vivendo em sociedade. Então ela vai analisando as circunstâncias que estão sendo nos apresentadas, e ela positiva isso, ela reduz a termo, tá? Isso é muito importante. É uma pergunta que eu sempre começo as minhas aulas, por exemplo. Qual é o objeto do direito? Aí o pessoal fica viajando lá, né? Ah, é lei, ah, é a sociedade. Não, é o homem em sociedade. E não tem coisa mais complexa do que você ter o homem em sociedade. A tua vida tá demais até você entrar na escola, tua vida é fantástica até você se casar. Não estou dizendo que piora, muito pelo contrário, melhora, é fantástico. O amor em todos os sentidos é brilhante para sua vida. Só que você tem as dialéticas existenciais, né? Você tem a sua forma de vida, a sua forma de enxergar a vida, o seu cotidiano. E quando adentram outras realidades personais, você passa a ter uma visão mais horizontal. Passa a ter a dialética existencial, a dialética social. Por isso nós temos costumes. Nós temos algumas fontes do direito que vocês sabem muito bem. Não é só a lei, não é só a jurisprudência, não é só a doutrina. Nós temos princípios, temos analogia, temos costumes e temos a nossa própria equidade, que é a busca incessante pela justiça. Tá? Então, para início de conversa, a nossa Constituição Federal ela não pode ser alterada de qualquer forma. Ela é alterada mediante um procedimento previsto nela mesmo, por isso que ela é rígida.
e por isso que ela é analítica, já que ela vai comparando e vai absorvendo todos os tomos sociais que nos são apresentados cotidianamente. Por que normativa? Porque tudo que dela vai emanar vai ter poder normativo. Vocês sabem que norma é igual a regra mais princípio. Então eu posso falar, por exemplo, do princípio da dignidade da pessoa humana. Nós não temos uma lei chamada Lei da Dignidade da Pessoa Humana. Não existe isso ainda, porque isso está muito espalhado por todo o nosso plexo jurídico, por toda a nossa estrutura normativa. Só que tudo que sai da nossa Constituição Federal emana lei. E porque ela é escrita, ela não pode ser verbal, né? Já que ela é reduzida a termo, já que ela é positivada, utilizando o termo literal do positivismo jurídico, tudo aquilo que está adstrito na norma, caráter imperativo da norma necessariamente, não tem jeito. Nós precisamos ter esse alicerce legal. Nós precisamos ter essa atividade de registro. Isso que é importante. A nossa Constituição Federal ela é totalmente registrada. Não tem jeito, tá? Ela é registrada. E como sendo registrada, nós temos a formatação escrita para que a ela seja atribuído legitimidade. Pronto. Essa é a nossa formatação em relação à classificação da Constituição Federal. Inclusive, eu vou disponibilizar depois esses slides aqui para vocês, até para, às vezes, passar para o caderno, fazer uma rápida leitura perto de uma prova, sempre bom, tá? O que acontece aqui, eu não vou dizer que o ineditismo da nossa aula, que é meu aluno já está acostumado a ver o artigo 81 do CDC, mas sempre importante para uma discussão homogênea no direito constitucional. Por que eu sempre falo do artigo 81 do CDC, que é o do Código de Defesa do Consumidor, que vocês estão vendo aí na telinha? Aqui, eu se pergunto, quais são os tipos de direitos que nós temos? Aí o pessoal fica em dúvida aí, pensando no que é fundamental, no que é natural, no que é humano, no que é digital, nos novos direitos informáticos. Gente, isso são gêneros de direitos. O tipo de direito está no artigo 81, Código de Defesa do Consumidor, tá? Quais são os direitos difusos, como vocês podem ver no inciso 1, tá? Inciso 2, inciso 3, interesses coletivos e interesses individuais homogêneos. Obviamente, aqui na escrita em relação ao artigo, você vai ter um conceito muito raso, digamos assim, não prático em relação aos conceitos. Mas você sabe muito bem que difuso é aquilo que tem efeito erga omnes, é para todo mundo. Então aqui eu vou falar e vou englobar uma realidade instrumental para toda a circunscrição nacional. Isso acontece muito, tá? Por exemplo, aquele tipo de caso do patrimônio histórico, que acabou sendo tolhido, esse patrimônio histórico, mesmo estando aqui no Pará, estando lá em São Paulo, estando na Bahia, estando no Rio de Janeiro, ele pertence à nação brasileira, porque é patrimônio histórico. Patrimônio cultural tem teor local, que já seria o caso aqui dos interesses coletivos. Como, por exemplo, também quando eu estiver brigando por alguma prerrogativa em relação a uma categoria de classe, por exemplo. Os advogados estão brigando por suas prerrogativas institucionais, ou os médicos querem algum tipo de alicerce e possibilidade salarial. Outro dia mesmo eu estava emitindo um pequeno parecer para um grupo de colegas em relação à batalha que eles estão travando no cenário público em prol dos seus planos de cargos e salários, tá? Pelo regimento interno deles. Isso, caso passe, é uma aquisição de direito coletivo, tá? Por quê? Coletivo é muita gente, mas dentro de um grupo. Isso é muito importante. Interesses individuais homogêneos são interesses que são individuais, é meu, é seu, é do Juan, é da Niele, é da Ágata, é do Paulinho, é do Fernando, e são idênticos, mas só podem ser executados de forma individual. Só podem ser executados de forma individual devido à natureza das circunstâncias. Aquele velho caso, tenho um carro, beleza, aí eu tenho esse carro, um amigo meu comprou um carro idêntico ao meu, porque eu indiquei, e nós dois sofremos um acidente devido ao defeito de fábrica. Por mais que esse defeito de fábrica nos una circunstancialmente, pelo menos em uma percepção moral em relação a esse dano, eu só consigo executar a minha ação e ele consegue executar a dele. Nós não conseguimos adentrar com uma ação litisconsorcial ativa, ou seja, nós não conseguimos compor o mesmo polo ativo da ação. Por quê? Porque eu sofri as minhas fraturas, o fulano sofreu as dele, eu estava com tal velocidade, o fulano estava com tal velocidade. Então nós temos circunstâncias distintas. Isso vai fazer com que a gente tenha uma obrigação de execução individual em relação a um direito que é igual para todo mundo, no caso individual homogêneo. Por quê
nós sempre fazemos essa diferença. Simples. Porque quando a gente vai falar do nosso artigo 37 da Constituição Federal, e nós falamos da nossa administração pública, eu te pergunto, a administração pública, galera aí que vai trabalhar na administração pública, galera que vai ser delegado, delegada, galera aí que vai ser escrivão, galera que vai ser papilocopista, investigador, vocês serão servidores públicos. Quando você é servidor público, você compõe a administração pública. A administração pública por si só, ela tem alguns princípios, que vocês sabem que é o famoso LIMP. Todo mundo lembra do LIMP para concurso público, mas infelizmente ninguém se lembra dos conceitos que são ramificados a partir dos princípios fundamentais. Primeira coisa que você tem que lembrar, a administração pública trabalha com interesses difusos. Pô, professor, mas eu estou lá no almoxarifado da minha autarquia, que é pontual e só existe aqui no meu estado. Não tem problema, você está trabalhando em prol dos direitos difusos. Porque quando você faz a gestão do material de escritório, por exemplo, nesse almoxarifado, você não deixa de estar regulando o material que está a ser distribuído e está disponível para os servidores públicos desta autarquia, que é uma entidade administrativa. Então, de forma direta ou indireta, você está trabalhando com um direito difuso. Porque o meu dinheiro, o seu dinheiro, sempre é revestido para que a gente possa potencializar a atividade da administração pública. Não tem jeito. Não confundir a administração pública com o governo, tá, gente? A administração pública é a parte que executa do Estado. Estado, eu falo aqui, ente normativo, tá? Não município, Estado, União. Não é nesse sentido. É o Estado, força normativa. E o governo é a parte que precede, né? Que fomenta as leis e por aí vai. A gente já teria o legislativo. Nesse caso, quando a gente fala de administração pública e você tem noção de que nós estamos trabalhando com uma noção difusa dos direitos, nós temos alguns princípios, como é o caso da legalidade, como é o caso da impessoalidade, como é o caso da moralidade, da publicidade e da eficiência. Percebam o seguinte, quando eu falo o princípio da legalidade, eu tenho uma divisão em três. Da mesma forma da eficiência. Esses são os conceitos que eu quero que você tenha na cabeça. Porque se eu falo de impessoalidade e falo de publicidade, eu tenho a mesma explicação. Simples. Se o caráter é difuso, como é que eu vou agir com pessoalidade? Se isso é de contato homogêneo a todos, como é que eu vou deixar minha subjetividade falar mais alto aqui? Não tem sentido. Porque eu vou priorizar as minhas demandas ou de quem me interessa? Não tem sentido. Por isso, impessoal. Quando eu falo de moralidade, você sabe que eu não vou falar de ética, né? Aqui, inclusive, essa discussão filosófica ela não toma espaço. Moral está para comportamento, assim como ética está para conduta. Quando a gente fala de administração pública, a conduta ela pode ser aconselhada, ela pode ser direcionada, ela pode ser solicitada, mas não cobrada. O que eu cobro? Comportamento. É aquilo que eu vejo, é aquilo que eu consigo reduzir a termo. Publicidade, mesma explicação da impessoalidade. Como é que eu vou agir como servidor público, como um agente público, sem publicidade? E aqui a gente tem uma pequena ironia, né? Todo ato da administração pública é público, mas não necessariamente, é dotado de publicidade, mas não necessariamente público. O exemplo que, inclusive, vocês vão passar agora é que ano que vem nós teremos uma reforma administrativa, na verdade, a legitimidade dela, a alteração da nossa lei de número 8.066 de 93, que é a lei de licitações públicas e de contratos administrativos, e ela vai mudar, tá? Já mudou, na verdade, no projeto, mas vai produzir legitimidade a partir de 2021. E nós não teremos mais o convite, a famosa carta convite que não dava espaço para o edital. Não vai mais ter carta convite. Que basicamente eu tinha faculdade como diretor, como secretário, como servidor público, que estivesse aí promovendo essa carta convite, essa modalidade de convite, de simplesmente anexar a carta convite no meu quadro de avisos, digamos, boto bem aqui no quadro de avisos do órgão, e eu não preciso publicar no diário. O que, obviamente, apesar de atribuir publicidade, já que está bem aqui indexado no meu quadro de avisos, não quer dizer que ele necessariamente seja público, já que só vai ter acesso quem estiver passando por lá. Aqui onde eu gostaria de teclar é justamente no princípio da legalidade e da eficiência. Porque quando a gente fala de legalidade, você fala de legitimidade e você fala de ilicitude. Quando eu falo de eficiência, eu também falo de eficácia e também falo de efetividade. Vamos lá. Quando eu falo de legalidade, vocês sabem muito bem, e gente, outro dia eu estava tendo essa conversa, inclusive com alguns alunos, vernáculo é algo importante, vocabulário é algo importante. Vocês, se já não são, serão advogados, serão delegados, no caso, aqui com a pretensão da aula,
exercerão a tarefa como escrivão, como servidor público de forma geral. Você, como alguém que vai trabalhar com a operação do direito cotidianamente, tem que ter uma manutenção vernacular a respeito da sua forma de linguagem. Não tem jeito, tem que utilizar os termos certos. Então, quando eu falo de legalidade, eu falo de previsão legal. Quando eu falo de ilegalidade, eu falo de falta de previsão legal. Ou aquilo que afronta o que já está positivado, aquilo que já está necessariamente escrito na norma, tá? Necessariamente escrito na norma. Logo, aquilo que é ilegal ou afronta a norma ou não está positivado. O que é legitimidade? É aquilo que tem vigência, é aquilo que tem efeitos. Legitimidade pode ser muito bem utilizado como sinônimo de efeitos. Ou seja, e essa palavrinha, vocês sabem que ela é muito chave para todo o nosso conteúdo, né? Legitimidade, uma norma tem legitimidade. Um dispositivo, não necessariamente, até porque o dispositivo ainda é o projeto, é a PEC, é aquilo que está sendo discutido, né? Então, legitimidade é quando aquele texto legal já produz efeitos, já emana efeitos, já tem vigência, já vigora, já tem vacância, tá? Licitude. A licitude tem a ver com comportamento, e isso é muito interessante. Eu não posso dizer que o teu comportamento ele é legal, tá? Eu posso dizer que essa circunstância é legal. Eu não posso dizer que o teu comportamento é legítimo. Eu posso dizer que uma norma é legítima, né? Que um dispositivo seria legítimo, que um texto legal seria legítimo. Mas eu não posso dizer que um texto é lícito e ilícito. Eu posso dizer que o comportamento humano é lícito. Então, a lei, o texto, é dotado de legalidade e legitimidade. Mas o indivíduo, nós, seres humanos, somos dotados de licitude ou ilicitude. Tanto é que nós verificamos lá no Código Civil, né, a diferença de ato lícito e ilícito. Ato, não fato. É ato, porque só o ato pode ser dotado de licitude e ilicitude. Quem é que produz o ato? É o ser humano, é o homem, é o indivíduo. É quem necessariamente vai produzir os precedentes para a gente conseguir pensar a lei. Beleza. Aí bora lá. O legislador, ele te cobra legalidade. Então percebam que eu vou querer sempre que toda a minha atividade como servidor público esteja adstrita, esteja regulada necessariamente na lei e não vá de encontro à lei, tá? Tem que estar de acordo com o que está positivado. Inclusive, lembrem, por favor, da diferença de regulação e regulamentação, né? Regulação, como eu já falei para vocês, é quando eu faço a manutenção daquilo que já existe. Regulamentação é quando eu inauguro algum tomo novo, quando eu produzo, quando eu tenho um alicerce inédito normativo. É algo que ainda não existia. Percebam que aqui o legislador também está te cobrando eficiência. Quando a gente cobra eficiência, ele está te cobrando um método. Por exemplo, inclusive nesse período pandêmico de isolamento, não só aqui no estado do Pará, mas ao longo do Brasil todo, em governos que, enfim, estavam com algum tipo de tendência, né, para produzir uma certa lesão, acabaram se utilizando muito de contratações diretas, né, afastando aí a licitação pública, fazendo uma dispensa ou inexigibilidade no caso. Por mais que nós tenhamos o caso de calamidade pública, cabendo aí o inciso 4 do artigo 24 da Lei de número 8.066 de 93, que seria a dispensa por emergência, deveria ser justificado. Muitos casos não foram justificados. Isso fere totalmente o princípio da eficiência. Por quê? O que é eficiência? Eficiência é quando eu tenho a metodologia certa e isso vai me possibilitar atingir o resultado não necessariamente da forma mais hábil, mas da melhor forma possível. Eficiência é a plataforma que eu me utilizo. Por exemplo, vocês estão tendo essa aulinha agora porque provavelmente vocês têm interesse em passar no concurso público, no caso aqui, pelo menos pelo título, para delegacia, né? Para delegado, para polícia civil no caso. Perfeito. Nesse caso, você tem que fazer o concurso público, tá? Quando você quiser fazer a compra ali de armamento, a manutenção do armamento, você sempre faz a aquisição de produto e contratação de serviço. Você não consegue contratar um produto nem fazer aquisição de serviço, não existe isso, tá? Você faz contratação de serviço e aquisição de produto. E nesse sentido, você tem que fazer uma licitação. Você não consegue pegar o cartão de crédito do Estado, chegar na lojinha, passar lá e pronto, já tem. Não existe isso. Tá? Nós vamos precisar fazer uma modulação, uma formatação solene para conseguir atingir aquele resultado.
Em se tratando de resultado, nós temos uma coisa chamada eficácia. O que é eficácia? Inclusive, se vocês forem ler no artigo 37 do Caput, nós não temos eficácia. O que quer dizer que, o que isso significa, pelo amor de Deus? Que o legislador, ele está nem aí para o resultado ser manifestado ontem. Ele quer, literalmente, que você tenha a percepção desse princípio e você atinja esse fim da melhor forma possível. Então, você quer fazer a aquisição desse produto? Você quer contratar esse serviço? Ótimo! Que seja da melhor forma. Tanto é que bem aí no artigo 37 nós temos o quê? Eficiência. Quando eu me utilizo e consigo atingir o resultado pela modalidade certa, eu tenho a efetividade. Então, o que eu preciso que vocês lembrem, basicamente, por isso que a gente suscita bem aqui o nosso artigo 37. Legalidade, legitimidade, licitude, efetividade, eficácia e eficiência. Beleza? Porque ao passar, nós vamos verificar o nosso famigerado artigo 59, que eu já falei para vocês, não é apenas uma exposição simples em relação ao processo legislativo. Aqui enumera o processo legislativo, mas mais do que isso, ele vai enumerar para você os gêneros de lei, as tipicidades de lei que nós temos na nossa Constituição Federal. E você, como servidor público, você como alguém que quer exercer aí a titularidade de um cargo, você não pode trabalhar na administração pública sem pensar nisso. Vamos lá. Primeira coisa que eu gosto muito de ratificar. Gente, lei tem peso? Não, lei não pesa. Lei vale. E quando a lei vale, ela pode valer menos ou mais que outra. Mas isso não está linkado à esfera desta lei. Muita gente acha que uma lei municipal vale menos que uma lei estadual e que vale menos que uma lei federal. Não tem nada a ver. Na realidade, essa hierarquia funcional está bem aqui no teu artigo 59, quando você tem percepção do inciso 1 ao 7 de forma decrescente. Ou seja, eu tenho uma pequena estrutura e estatura do plexo jurídico de cada norma, tá? Então vamos lá. A primeira, bem aqui no nosso inciso 1, emendas à Constituição e, inciso 2, as leis complementares. O que eu gostaria de manifestar aqui para vocês? As emendas à Constituição, que são a nossa única forma de alteração da Constituição Federal, elas se equivalem às leis complementares. Calma, não estou dizendo que a lei complementar ela altera a Constituição Federal. Estou dizendo que a lei complementar ela altera alguma coisa, que no caso vem a ser o quê? O inciso 3, a lei ordinária. Então percebam que o teu artigo 59, eu sei que muita gente, eu falo isso trocentas mil vezes em sala de aula, mas é muito comum a galera esquecer porque acha que isso às vezes é irrelevante. O inciso 1 e o inciso 2, nós temos normas de atualização. A emenda à Constituição, nossas famosas EC, vão alterar, compor ou preencher necessariamente, né, ou complementar a Constituição Federal. As leis complementares, elas vão compor, complementar ou alterar as leis ordinárias. Então, são as nossas duas normas de atualização. Não à toa, vem respectivamente em primeiro e segundo colocado, bem aí no artigo 59. Por quê? Porque quando eu tenho o upgrade, quando eu tenho o extra, quando eu tenho o plus de uma norma, teoria da pilha, lembra que eu explico para vocês? Teoria da pilha, tenho uma norma, tenho outra, aí eu tenho outra, aí eu tenho outra e tenho mais outra, e eu resolvo os efeitos de cima para baixo. Então essa aqui produz efeito para essa, que produz efeito para essa, que produz efeito para essa. O que isso significa? Quando eu tenho a atualização de uma norma, essa atualização vai ter valor superior à que está abaixo. Por isso que a emenda tem que ser respeitada e lida conjuntamente à Constituição Federal, para eu entender o que está atualizado, alterado ou complementado. Quando eu tenho uma lei complementar condizente com uma lei ordinária, eu tenho que fazer leitura dessa lei antes de fazer a lei da ordinária. Ou pelo menos delas conjuntas, para eu entender o que é válido, né? O que é válido. Nesse sentido, passemos aqui para o inciso 2 e para o inciso 3. Percebam que eu fiz montei dois grupinhos aqui iniciais. Inciso 1 e inciso 2, normas de atualização. Inciso 2 e inciso 3, nós temos o quê? Leis infraconstitucionais. Vou até tirar o óculos aqui que eu fico nervoso, porque é impressionante o número de pessoas que perdem isso em prova, seja em OAB principalmente, mas em concursos públicos, quando a gente tem, por exemplo, uma CESP, já tiveram questões assim na OCP, pasmem, eu não gosto muito da forma de gestão da OCP, eu acho meio insuficiente, mas às vezes eles acertam muito na mão.
É diferente da FCC, viu? A FCC, Fundação Carlos Chagas, atualmente ela é uma banca que tem um nível de cobrança interessante, viu? Qualitativo, bem bacana. Então é super show a FCC hoje em dia. Tá? Se vier uma FCC aí para a provinha de vocês, Polícia Civil aqui do Pará, show! Vai ser muito bacana. Muito bacana mesmo. Se vier uma OCP, tem que estudar bastante. Já falei para vocês, tem que rezar para vir a prova mais difícil do mundo. Porque você estudou e você saca e você vai conseguir matar a pau a prova. Se a prova vem muito fácil, ela vem fácil para todo mundo. Então, a nota de corte fica lá em cima, você para errar o menos possível. Então, bora torcer para vir uma prova escabrosa, difícil, para conseguir realmente legitimar aí quem consiga passar. Estamos precisando de uma boa Polícia Civil reformatada aqui, tá? São poucos os servidores qualitativos aqui atualmente no nosso estado, então esse concurso vai vir em um momento muito necessário, tá? Muito necessário, eu falo para vocês tranquilamente. Leis complementares e leis ordinárias são leis infraconstitucionais. O que são leis infraconstitucionais? Olha o prefixo infra. Se eu estou falando infra, quero dizer que é de dentro. De dentro. Então, lei infraconstitucional é aquilo que vem de dentro da Constituição Federal. Beleza? De dentro da Constituição Federal. Leis complementares e leis ordinárias são inauguradas a partir dos tomos constitucionais. Claro, se recordem que as leis ordinárias vão inaugurar esses tomos. Exemplo, temos aí o nosso Código Civil, temos aí o nosso Código Penal, temos o nosso Código de Trânsito Nacional e por aí vai. Tá? Todas essas demandas dos nossos códigos, eles são leis ordinárias. Com as suas atualizações, nós vamos tendo algumas leis de natureza complementar que só surgem devido à lei ordinária. Tudo bem? Olá, Liane, boa tarde. Só para falar com vocês aqui. Perfeito. Qualquer coisa, só manifestar aí a dúvida, tá, gente? Leis delegadas. As leis delegadas, gente, elas vêm manifestar a materialização do que a gente entende como sendo o Estado-membro, tá? Tanto é que são leis que são delegadas a partir dos seus objetos. Daí, inclusive, possivelmente depois nós vamos ter uma revisãozinha sobre as competências temáticas, muito importante, né? Como é que o saneamento funciona no Estado, no município e na União? Como é que a educação funciona no Estado, no município e na União? As leis delegadas, elas vão materializar a tua forma de gestão como entidade a partir do teu objeto de trabalho, beleza? Lembrando aqui que emenda é a única forma de alterar a Constituição Federal. Medida provisória, né? Medida provisória, inclusive manifestada muito bem pelo nosso presidente, que vem a ter a duração de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, e a gente tem que se recordar que, por favor, isso cai em concurso e todo mundo esquece, que antes desse prazo de 120 dias possíveis, porque eu tenho 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, antes eu tenho 45 dias, mais 45 dias, para que essa medida provisória seja produzida. Aí, quando ela é produzida, eu tenho 60 dias e possíveis mais 60 dias. Mas antes dela ter legitimidade, como vocês viram aqui no início da nossa apresentação, ela tem um prazo de resguardo de 90 dias, né? 45 mais 45. Por quê? 45 desde o extrato normativo que o presidente emite, ele diz ali no diário que ele está produzindo uma medida provisória com tal objeto. Emitiu, envia para o Congresso, na verdade, o Congresso Nacional especificamente envia para a Câmara, aí a Câmara recepciona esse pedido e tem 45 dias para votação, por isso que são 90 ao todo, beleza? Lembrando que ela é conhecida como a nossa medida irônica, né? Porque ela tem um grau temporário, ela não é temporal como as outras. Fica, bate e fica, simplesmente continua, como é a emenda, como é a lei complementar, a lei ordinária, a lei delegada. A nossa medida provisória, ela tem uma duração, né? 60 dias, prorrogado por mais 60 dias. Por isso que ela é chamada de lei irônica. Nossos decretos legislativos são a forma de o nosso Congresso Nacional se manifestar. Deu para entender? No caso, os decretos legislativos, eles vêm a ser emanados a partir do Congresso e não devemos confundir aí com os decretos que são legítimos a partir do Estado, a partir do município. Ali eu tenho decretos municipais, decretos estaduais. Decretos legislativos são aqueles que são emanados a partir da Casa, né? Do Congresso Nacional, pode ter uma vistoria via Senado, mas aqui é a minha manifestação como Congresso Nacional. E resolução são todas aquelas legislações que produzem instrumentalização interna. Ela não é para fora, ela é interna. Digamos que, bora comparar aí um memorando e um ofício.
O ofício é quando eu quero me comunicar com outros órgãos de fora. O memorando é quando eu quero me comunicar de forma interna no meu órgão. A resolução é como se fosse, digamos, o memorando que produz caráter normativo dentro das casas, dentro do Congresso Nacional. O decreto legislativo é aquilo que emana normatividade para fora do Congresso, tá? Medida provisória, algo urgencial, inclusive. Leis delegadas é aquilo que é materializado a partir dos Estados-membros. Leis ordinárias, leis complementares são as minhas leis infraconstitucionais, vocês não podem se esquecer disso. E emendas à Constituição, assim como as leis complementares, são normas de atualização, e vocês não podem esquecer que as leis complementares e as leis ordinárias são a nossa forma de lei infraconstitucional. Não se esqueçam disso. Beleza. Aqui eu bato de novo na tecla. Norma não é dispositivo, né? Norma tem legalidade e tem legitimidade porque ela produz efeitos. Dispositivo tem legalidade, mas não tem legitimidade, pelo menos não ainda. Por exemplo, PEC, proposta de emenda à Constituição. Se eu tenho uma proposta de emenda à Constituição, já está produzindo efeito? Não, né? Se não está produzindo efeito, então eu tenho um dispositivo, não uma norma. Ah, produziu efeito, agora é uma emenda. Pronto, norma. Deu para entender? Tenho um PL, que é um projeto de lei. Esse projeto de lei é dispositivo, porque ele tem legalidade, ele tem forma, ele está todo correto de acordo com a sua formatação, mas ainda não é legítimo, ainda não está emanando efeito, então é um dispositivo. Se transformou em lei, norma. Deu para entender? Só para nós não nos esquecermos. Por isso que é aqui que eu te falo que a norma tem eficácia, o dispositivo não tem como ter eficácia, porque ele não produz efeito. Então quem é que tem eficácia? Norma. Por isso que a gente discute a eficácia das normas, tá? E nós temos alguns tipos de eficácia, né? Nós temos a eficácia plena, contida e limitada. Quando nós falamos de eficácia plena, ela tem aplicabilidade direta, imediata e integral. Em que sentido? Direta porque ela vai tocar necessariamente no nicho ao qual ela está se propondo. Imediata porque desde a sua produção de vacância ela já passa a emanar efeitos. Integral porque ela vai pegar todo o objeto que ela está trabalhando. Em nível de exemplo aqui, eu constituo o teu artigo 21, 22, 24, 25, 153, 155 e 156 da Constituição Federal, porque são normas que vão fixar a noção de competência, tá? Então percebam que ali, por exemplo, competência em relação ao objeto fundamental. Cara, eu tenho que ter um fundamento teórico para quem vai ser incumbido, e isso tem que produzir efeito desde já, para que possa ser emanado. Tá? Até porque é estrutural. Eficácia contida, direta, imediata, porém não integral. Então, ela é direta porque ela vai atingir os efeitos no objeto normalmente. Imediata porque é para já desde a produção de legitimidade. Não integral porque ela vai ser parcialmente em relação aos tomos. Já que, por exemplo, eu posso ter um direito que, por mais que seja mencionado num certo dispositivo ou numa norma qualquer, ou uma pequena compatibilidade dessa norma, em uma pequena parte legal desta norma, um capítulo, uma seção, alguma coisa do gênero, aí eu tenho uma restrição desses direitos, ou tenho uma exceção. Vocês já com certeza ouviram aqui esses artigos. Pode-se fazer tal desenvolvimento ou tal incursão normativa com restrição ou excetuando-se, aí eu tenho eficácia contida. Por que não integral? Porque eu tenho um efeito que pode ser reduzido de acordo com a circunstância. Ele pode ser restringível. Tá? Então, por exemplo, tomei a liberdade de colocar aqui as normas que justamente sofrem essa restrição. Lá no artigo 5º, nosso famoso artigo que é o plexo da isonomia dos direitos e garantias fundamentais, no seu inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então percebam que pode parecer muito normal isso, né? Eu sei que parece muito cotidiano, e a gente às vezes acaba perdendo um pouco a noção qualitativa do conteúdo. Mas neste caso, quando eu coloco que a lei estabelecer, eu estou te dizendo, ei, nós temos uma taxatividade bem aqui. Quais são as prerrogativas da qualificação profissional? O que é essa qualificação profissional? Porque atendendo às qualificações profissionais, eu vou entender que você tem um ofício ou uma profissão, ou um trabalho. E assim eu vou conseguir defender o teu livre exercício disso.
Deu para entender? Eficácia contida porque ela fica restrita. Basicamente, sempre ficam restritos a leis ordinárias, enquanto que uma lei de eficácia plena, uma norma de eficácia plena, ela vai produzir efeito desde já, ela é independente. A norma de eficácia contida, ela é independente, mas ela é criada a partir de uma noção de lei ordinária, a partir do plexo de uma lei ordinária, até para eu conseguir ter diálogo com ela, que é contrário à eficácia limitada, como vocês estão vendo aí, porque ela já tem aplicabilidade direta, claro, porque ela tem um nicho, tem um conteúdo, imediata, ou seja, não é para agora. Ela não necessariamente produz efeitos quando ela vai ter legitimidade quando ela for inaugurada, porque ela sempre vai estar restrita a uma lei ordinária. Ela necessariamente vai depender da existência de uma outra norma, que no caso viria a ser uma lei ordinária, por exemplo. E reduzida por quê? Porque ela sempre vai trabalhar com minúcias do objeto, não com ele integral. Podem ser institutivas ou programáticas. Em que sentido? Isso aqui só em nível de exemplo. A estrutura e a organização do Estado. Aí quando eu vou falar do plexo do Estado, da noção do município, da divisão por funções, por que limitada? Ela vai depender de uma série de outras leis de gestão, tipo regimento interno, tipo lei orgânica, tipo a Constituição do Estado, que vai produzir o fomento daquela esfera. Deu para entender? Então, normas de eficácia limitada necessariamente acabam só produzindo legitimidade quando em harmonia com outras leis ordinárias. Assim como a programática, digamos, das relações econômico-sociais, quando nós vamos falar, inclusive, de respeito a pacto federativo, e aí a gente já vai falar de lei orçamentária, por aí vai, são discussões em que nós temos a possibilidade de ter muitas, inúmeras, na verdade, normas de eficácia limitada, já que elas vão estar adstritas a uma condicionante de leis ordinárias pregressas, pretéritas, tá? Aqui nós inauguramos e, inclusive, resumimos, tá, o poder constituinte. Está sendo até uma revisão bem pontual, tá, gente? Então, qualquer dúvida, manifestem aí, por favor. Tomem notas, tá? Por favor, tomem notas. Isso é o mínimo que vocês precisam saber para qualquer concurso em relação a direito constitucional. Poder constituinte, nós temos o nosso originário, nós temos o nosso derivado. O originário, obviamente, é aquele do qual emana a Constituição Federal e toda a nossa estrutura legal, enquanto que o derivado pode ser chamado de reformador, revisor ou decorrente. Quando eu falo do nosso poder constituinte originário, eu tenho algumas características. Inicial, porque é ele que inaugura o nosso regime. Ilimitado, porque, obviamente, já que é ele que inaugura o nosso regime, também é ele que vai positivar todos os nossos tomos de alicerce de atividade. Autônomo, porque ele não precisa de nenhum outro poder para conseguir fazer gestão. E incondicionado, porque ele não se condiciona, não se subjuga, não é subalterno a nenhum outro. Tá? Na verdade, os outros, que no caso seriam os poderes derivados, são alicerçados a partir do poder constituinte originário. Tá? Percebam que o poder constituinte derivado, que vai derivar do originário, ele tem algumas atividades, em grau reformador, revisor e decorrente. Quando ele é reformador, eu estou falando justamente da possibilidade de reforma na minha Constituição Federal. Então aqui ele vai ser subordinado à minha Constituição Federal, tanto é que as emendas constitucionais, bem ali no artigo 59, como vocês viram comigo, elas têm uma previsão de alteração, têm um plexo de alteração, mas necessariamente estão previstas na Constituição Federal para poder ter legitimidade, o que já demonstra que é a Constituição Federal que manda. É a Constituição Federal o topo da nossa pirâmide, não tem jeito, não tem como a gente brigar com isso. Limitado, porque ele se limita ao que a Constituição Federal permite, condicionado de acordo com o poder originário. Reformador é a capacidade que eu tenho de reformar a minha Constituição Federal. O que seria o revisor? O revisor é literalmente a oportunidade que eu tenho de identificar e fazer a manutenção necessária da minha Constituição Federal. Tomo como exemplo bem aqui o artigo 3º da nossa ADCT, que tem 114 artigos. Ele é o textozinho da norma mesmo, tá? A revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral, justamente para a gente não ter aí resquícios de dúvidas ao que tange, ao que nós entendemos e identificamos como sendo uma norma de contingente para, enfim, para o resto da legitimidade da nossa Constituição Federal. Percebam que você nunca produz uma Constituição Federal com o objetivo de que ela seja alterada, tá? Isso daí é para deixar bem claro. Nós tivemos 7 Constituições Federais historicamente,
por necessidade, tá? Por uma constatação de necessidade que foi sendo alterada, acabou. A revisão constitucional ela é mantida caso eu tenha algum tipo de necessidade de resolução e por aí vai. Então, o poder constituinte revisor, ele é manifestado a partir do Congresso para que eu consiga fazer a manutenção da minha Constituição Federal. Ao passo que o decorrente é justamente o poder constituinte que emana para a produção de leis de cada Estado membro. Tá? Não à toa toma aqui a liberdade de positivar o teu artigo 11 da DCT. Cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes elaborará a Constituição do Estado, que é a tua CE, tá? No prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Porque a Constituição do Estado ela vai ter total legitimidade. Não é aforisma constitucional que nem a nossa Constituição Federal. Porque a nossa Constituição Federal ela tem produção erga omnes, difusa, ela é o topo da nossa pirâmide, já falamos disso. Só que cada Estado ele tem o seu poder analogicamente decorrente, já que ele tem aí a pluralidade em relação ao nosso regime descentralizado, né? Estados Unidos, por exemplo, desconcentrado, é um quadrado. Cada Estado tem a sua lei, né? Dependendo do objeto, né? Por exemplo, tem estados nos Estados Unidos que você pode dirigir a partir dos 16 anos, tem outros que você pode dirigir a partir dos 18 anos. Tá? Isso daí é meio flexível, lá de acordo com Estado para Estado. Aqui no Brasil não, nós temos uma norma maior e essa legislação acaba positivando nossos costumes. Aqui no caso nós inclusive podemos regular e regulamentar mediante a nossa Constituição do Estado. No parágrafo único, promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de 6 meses, votar a lei orgânica, que já seria o nosso plexo jurídico em relação aos municípios. Por exemplo, aqui na nossa cidade de Belém do Pará, nós temos a nossa lei orgânica e potencializa uma série de outros fatos, tá? Plano diretor e por aí vai. O próprio regimento interno de casas da Câmara, ele tem previsão na nossa lei orgânica e por aí vai. Sempre em 2 turnos de discussão e votação, até para conseguir sanar os defeitos, respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Então, aqui sim, claro, eu vou ter uma noção hierárquica. Se eu tenho uma lei, perdão, ou jurisprudências, mas se eu tenho uma lei que esteja positivando um determinado objeto, e a gente tem um problema de competência ali, tipo municipal, Estado e União, vou verificar inauguralmente de que competência. Se, digamos, ela for concorrente, e aí se obstaculiza, eu vou ter que identificar o porquê o município está fazendo diferente do Estado. É diferente de eu falar da lei orgânica, da Constituição do Estado e da Constituição Federal. Claro que aqui nós temos uma hierarquia, tá? Porque eu tenho conjectura de esferas. Na verdade, a Constituição do Estado e a lei orgânica, ela nasce a partir da Constituição Federal. Beleza? Esses são os poderes que vocês precisam ter em mente. Poder originário, poder derivado decorrente, revisor e reformador. E aí, nós falamos de algo que eu gosto muito de deixar claro em se tratando dos efeitos jurídicos, tá? Porque isso cai em prova, isso cai em OAB, isso cai em concurso público e é uma coisa que passa muito batida. Geralmente está lá no início da tua apostila, está bem no início das suas aulas que você comprou online, aí você deixa passar porque você quer ir logo para os casos concretos. Chega uma CESP da vida, cobra isso numa prova, como por exemplo na última prova de Defensoria Pública, que tiveram 2 questões, uma tendo como coadjuvante a noção dos efeitos, uma tendo como protagonista, no caso ele estava perguntando o efeito da desconstitucionalização em um caso concreto, e a galera não sabia exatamente o que significava, né? Muita gente levou na literalidade de desconstitucionalização, quando na verdade tem um certo conceito, né? E o que vem a ser esses efeitos? São efeitos constitucionais. Recepção. Tenho lei A, tenho lei B. A lei B é a lei posterior à lei A, é a lei mais nova. Essa lei B, ela absorve algumas coisas da lei A, que foi a lei inaugural, tá? O que ela não manifestou e está na lei A, recepciono. Então é uma relação direta de absorção de uma lei posterior em relação à sua pretérita. Lembram daquele clichêzaço do nosso direito? Lei posterior derroga a lei anterior? É a mesma coisa. Só que a recepção ela vai fazer essa formatação de maneira formal. Isso é absorvido pela nossa Constituição Federal, isso acontece. O que não acontece na nossa Constituição Federal? Repristinação, tá? Inclusive muita gente tem dúvida. Não é repristinação com E, tá? É repristinação mesmo com I. Repristinação eu tenho uma lei A, tenho uma lei B e tenho uma lei C. Tá? Indo da mais velha para mais nova. A lei A é de, 93, a lei B é de 2002 e a lei C é de 2020. Vai.
Percebam que a lei C, ela dá um salto em relação à lei B, digamos, e ela não absorve o que a lei B queria. Estava positivando, desculpa. Mas o que a lei A tinha. Então, isso já aconteceu no enviesamento da nossa Constituição de 69. Já que nós estamos na nossa de 88, estamos falando da nossa Constituição Federal de 88, não tem a previsão da repristinação, só a recepção e a hipotética desconstitucionalização. Ou seja, esse movimento de eu absorver um tomo de uma lei anterior à pretérita, ou seja, uma lei que veio antes da minha pregressa, eu tenho salto 1, 2, 3. Então essa lei A vai absorver o que está na lei C, não o que está na lei B. Ela tem um salto bem aqui. Isso é repristinação. Isso não acontece na nossa positivação em relação à Constituição Federal de 88. Mas a desconstitucionalização, sim. O que é a desconstitucionalização? Quando eu tenho a hipótese de uma Constituição Federal e ela, quando for mutável, quando for alterável, ela vai passar para um outro regimento de forma polarizada mesmo. Ela vai produzir inúmeras leis ordinárias. Esta Constituição Federal, que acabou sendo ramificada, os seus tomos vão dar origem a várias leis ordinárias. Por quê? Não é porque uma Constituição Federal perdeu seu grau de eficácia, digamos, que nós vamos desconstituir tudo aquilo que foi manifestado por ela. Por isso a desconstitucionalização. Em que sentido? Eu vou absorver tudo que foi manifestado por ela, só que de uma forma singular, de uma forma setorizada, de uma forma individual, de uma forma separada. Para isso a desconstitucionalização. Tudo bem? Só que o que eu gosto de bater muito aqui, recepção, repristinação e desconstitucionalização são nossos efeitos constitucionais. Mas nós temos 3 outros que são sequelas. Por isso que aqui eu boto em cores para vocês terem percepção. O azulzinho são efeitos constitucionais. Mutação constitucional é um fenômeno, por isso que está em amarelo, é algo extra, é algo... não é consequencial porque não é esperado, tá? Acabou sendo uma sequela mesmo de alteração, de tentativa de alteração do nosso plexo constitucional. A mutação é quando eu altero o teor, mas não o texto. Por exemplo, até hoje, se você for lá no 1592 do teu Código Civil, você vai ver que para nossa lei, o contexto matrimonial ainda é entre homem e mulher. Nós podemos ter casamento homoafetivo, nós temos a figura do casamento gay, nós temos a adoção por casais homoafetivos. Mas, se você for agora no Google, no 1592 do Código Civil, ainda vai estar lá a união entre homem e entre mulher. Ainda vai estar escrito assim. Ou seja, mudou-se o teor, mas sem alterar o texto, até porque nós tínhamos essa previsão ordinária em muitas outras normas, em muitas outras leis. Então foi necessário nós fazermos a mutação para alterar o sentido devido ao nivelamento urgencial, sem alterar o texto que inclusive está previsto em muitas leis. Essas leis vão ter que ser alteradas junto com a lei original. Deu para entender? Isso que é a mutação constitucional. Ao passo que eu tenho revogação e extinção. Aqui eu já tenho consequências. Ao passo que a mutação constitucional é uma sequela, porque eu não espero que ela vá acontecer, né? É algo que simplesmente acontece a partir de uma abstração legal, a revogação e a extinção são coisas esperadas, aguardadas. O que é extinção? A lei está em desuso, a lei não tem mais sentido de uso, ela não produz mais efeitos como antigamente. Temos muitas leis, inclusive, principalmente em teor municipal e teor estadual, que às vezes não tem sentido algum. Elas têm funcionamento de leis ordinárias ou mesmo de um plexo constitucional muito anterior. Até, por exemplo, privilégios parlamentares. Quando a gente fala atualmente, nós temos alguns estados que ainda dão como privilégio parlamentar, como uma verba parlamentar para muitos parlamentares, o auxílio terno, que a gente chama de auxílio paletó. Tá? Isso além de ser um absurdo, juridicamente falando, esse auxílio paletó é um instituto previsto na Constituição de 1946, que acabou sendo absorvido, tá, por alguns estados. Então, ainda existe nessa região local. Deu para entender? Nesse caso, quando eu estou em desuso em relação a um determinado dispositivo, a uma norma qualquer, ela é extinta, ou seja, ela não produz ramificações. Isso é extinção. O que é a revogação? A revogação é o outro lado da moeda da recepção. Recepção, simples. Eu não tenho uma lei que deixa de existir para dar origem a uma outra? Não é esse o papo? Pois é. Recepção é o movimento dessa nova. A revogação é o que aconteceu com essa antiga. Ó. Essa queda bem aqui dessa antiga é a revogação. Por quê? Porque eu tenho uma nova. Entendeu? A nova é a recepção. Então percebam que quando eu falo de recepção,
eu tenho revogação acontecendo ao mesmo tempo. Só que a revogação é quando você olha para a lei que está deixando de existir. Recepção é quando você enxerga a lei que está passando a existir. Deu para entender? Não se esquecer dos efeitos constitucionais, por favor. E aqui que nós entramos no nosso maravilhoso controle de constitucionalidade, para a gente fazer uma revisão básica, bem didática aqui. Não se preocupem, essa live ela vai ficar disponibilizada depois e vou pedir para enviarem para vocês também os slidezinhos, tá? Até porque acho que ficaram bem pontuais para vocês conseguirem tomar notas. Antes de nós falarmos do vício de constitucionalidade, vocês muito bem sabem que nós precisamos ter percepção dos vícios. E nós temos 3 tipos de vícios. Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Porque tem gente que não se liga, passa batido, e é o básico para você entender o controle de constitucionalidade. Tem muita gente que não entende necessariamente o que é o controle de constitucionalidade. O que vem a ser o controle? Pois não? Alguma dúvida? Não? Tranquilo. Então, continuemos aqui. Percebam que os nossos vícios, nós temos 3 tipos. Vícios de irregularidade, vícios de ilegalidade e vícios de inconstitucionalidade. Quando eu tenho vício de irregularidade, são aqueles vícios sanáveis, ou seja, de expediente. É algo que está ali para ser resolvido, é um texto de lei, é uma palavra que veio errada, é uma besteirinha assim, tá? Então, vício de irregularidade não é foco de controle de constitucionalidade. O que é o controle de constitucionalidade? Tá? O controle de constitucionalidade é a minha forma de filtrar a constitucionalidade da minha norma. É isso, é para isso que serve. Então, pensemos o seguinte, eu não vou averiguar o que é irregularidade, eu vou averiguar desde a ilegalidade. Porque o vício de ilegalidade é o quê? Quando eu bato na Constituição Federal de forma indireta. Como assim? Eu afetei uma norma infraconstitucional. Como assim eu afetei uma norma infraconstitucional, professor? Se é infra, vem de dentro da Constituição Federal. Então vocês sabem, porque nós vimos o artigo 59, que se eu tenho um vício de ilegalidade, então quer dizer que eu acabei batendo, acabei acertando a nossa norma, as nossas leis ordinárias e leis complementares. Foi isso. Nós necessariamente acabamos afetando uma dessas normas. E acabamos batendo de tabela na nossa Constituição Federal. Que já é quando a gente bate diretamente em se tratando dos vícios de inconstitucionalidade. Só que os vícios de inconstitucionalidade, que já são os que acabam sendo afetados, né, com dano para a própria Constituição, nós temos algumas derivações aqui. Percebam que eu estabeleci aí 5 grupos, 5 pares. Esses 5 pares têm conjunções adversativas, tá? Ou seja, ou. Quer dizer que o mesmo dispositivo, em uma mesma norma, eu tenho vício de ação ou omissão. Eu não posso ter um vício de ação e omissão no mesmo dispositivo. Por exemplo, esse parágrafo 1º do artigo 1º tem ação, vício de ação e vício de omissão. Não existe isso. Eu posso ter no parágrafo 3º omissão e no parágrafo 1º ação, tá? Mas eles podem coexistir em uma mesma norma, mas não no mesmo dispositivo, não no mesmo elemento, tá? Material ou formal da mesma forma, direto e indireto, total, parcial, originário, superveniente. Ação, quando aquele tomo produz o dano. Omissão, quando a inércia dele ou a falta de informação acaba produzindo a inconstitucionalidade, porque deveria ter citado, digamos, um tomo constitucional, um direito fundamental, alguma coisa do gênero. Material ou formal. Se é material, eu estou falando do conteúdo. Se é formal, eu estou falando da lei a qual eu estou expressando. Digamos, gente que tenta falar de positivar direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade de expressão, em se tratando de uma lei de cunho estadual, ou mesmo uma lei municipal. Sofremos isso recentemente com a tentativa, na verdade foi produzida, né, a lei de número 9.051, inclusive chegou a passar pela PGE, mas foi regulada da mesma forma, que é um absurdo, na realidade, né, que tentou positivar ali a lei das fake news, mas o texto era muito desacoplado, tinha inconstitucionalidade, e aí eu tenho um vício, inclusive, formal, né, porque
é uma percepção constitucional que estava sendo manifestada a partir de uma lei de cunho estadual, tá? Não posso, eu tenho um vício formal, devido à formatação da lei. Vício material é quando, por exemplo, o conteúdo já acaba sendo de incumbência de outra pessoa. Até porque, quando eu falo de liberdade de expressão, isso não pode ser regulado por qualquer lei, tá? Isso daí teria que ser alterado via Constituição Federal da mesma forma. Vício direto ou indireto, e aqui a gente tem um pulinho do gato. Vício direto, bati na Constituição Federal, ou seja, essa norma está produzindo defeito, lesão em relação à Constituição Federal, vício direto. Vício indireto, calma aí. Bati na Constituição Federal, afetando uma lei ordinária ou uma lei complementar, vício direto, vício indireto. Deu para entender? Vício indireto é quando eu tenho a lesão em relação a uma lei infraconstitucional. No caso, uma lei ordinária ou uma lei complementar. Logo, vocês que estão acompanhando sabem muito bem que se eu tiver um vício indireto, então eu vou ter um vício de ilegalidade. Bem aqui em cima do de constitucionalidade. Total ou parcial? Total, por exemplo, todo vício formal, já que a lei não é cabível devido à sua forma, eu jogo ela fora. Então, ela totalmente deve ser anulada, não produz efeito. O que é o vício parcial? É aquele vício que está em um capítulo, em uma seção, em uma parte da lei. Eu faço a supressão dela. Tá? É um dos exemplos. Inclusive, às vezes, foco de veto do próprio presidente quando a gente está, por exemplo, fazendo processo legislativo. Também é um exemplo. Originário superveniente. Originário, quando eu tenho um vício que ataca o poder originário, ou seja, a tua própria Constituição Federal. E superveniente por quê? Aqui a gente tem um caso que já veio em prova, é interessante, é meio não razoável acontecer cotidianamente na nossa vida atualmente, mas, enfim, a prova é de abstração, então pode vir, né? O vício superveniente é quando eu tenho uma nova Constituição Federal e ela acaba produzindo dano para as leis ordinárias passadas. Pô, professor, mas não estou vendo o problema aí, né? Porque se é a Constituição Federal, então é ela que vai ditar as regras. Mas eu não posso simplesmente jogar fora todos os tomos constitucionais que foram inaugurados no passado. Todos os tomos constitucionais que, porventura, tenham tido êxito, tenham produzido eficácia em um contexto de legitimidade de uma Constituição Federal passada. E jogar fora todas as leis ordinárias. Então essas leis ordinárias elas vão ter que estar de acordo com essa Constituição Federal nova. Aí, quando eu constato o vício de superveniência ou superveniente, é justamente a constatação de que a minha Constituição Federal ela está desacoplando todos os tomos pregressos. Então eu vou ter que adaptá-los de alguma forma. Isso para a gente identificar os vícios que a gente geralmente avalia no nosso controle. E aí a gente adentra no nosso próprio controle, que são as nossas modalidades. Tentei fazer ao máximo aqui uma escala bem acessível para vocês e bem simples, tá? Não tem segredo aqui. Meu Deus, professor, que monte de quadro é esse? Calma. Quando você vê esses quadrados laranjas, nós estamos falando dos grupos de modalidades. Mas quais são as modalidades? Tudo isso que está nos quadradinhos coloridos. No amarelo, no roxo, no verde e no azul, tá? Então, se eu te perguntar quantas modalidades de controle nós temos, você não vai falar 4, você vai falar 8. 8. Repitam, 8. Quantas modalidades eu tenho? 8. Não tenho 4. Eu coloco esses 8 em 4 grupos, porque essas 8 modalidades elas surgem de par em par, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo dos órgãos de controle, perdão, eu falo que a modalidade desse controle de constitucionalidade, inclusive, todas elas são concomitantes, tá? Todas elas são concomitantes, todas elas simplesmente vão acontecendo, vão surgindo, vão sendo produzidas. Elas não se excluem. Não tem como dizer assim, tá, então a modalidade vai ser ou de critério de controle, ou de órgão de controle, ou de forma de controle, ou de meio de controle. Não, elas são condizentes. Elas são concomitantes, elas coexistem, por favor. Elas não se autoanulam, tá? Na verdade, eu tenho até uma ordem, que é a ordem de explicação. Órgão de controle, eu vou verificar quem é que está exercendo esse controle. No caso, ou é político ou judiciário. Forma de controle, eu vou verificar o tempo do exercício dessa atividade, preventivo ou repressivo.
Critérios de controle. Aí, isso pode ser muito bem substituído por órgãos judiciais. Por quê? Os critérios são estabelecidos pelos órgãos judiciais. Difuso, concentrado. Meios de controle, ou seja, é o momento que o controle de constitucionalidade está sendo exercido, inaugural ou incidental. Beleza? Calma aí que vamos explicar um por um. Órgão de controle. Percebam, ó, vamos começar um por um. Começando por órgão de controle. Os órgãos de controle, nessa modalidade, nós podemos dividir em dois: político ou judiciário. Se é político, esse controle ele vai ser exercido por órgão não pertencente ao poder judiciário, tá? Se for judiciário, obviamente eu tenho um controle judicial pelo próprio poder judiciário. Só que aqui tem um pulinho, tá? Quando eu falo do controle político, eu falo tanto do legislativo quanto do executivo. Mas o executivo, ele não exerce controle de constitucionalidade. Ele fomenta controle de constitucionalidade. E, inclusive, você consegue ter a materialização do controle de constitucionalidade executivo mediante o veto do presidente. O veto do presidente é uma forma de você entender o controle político do executivo, mas ali não é necessariamente o exercício do controle de constitucionalidade. Ali é uma manifestação de controle, é a inauguração, porque não muda o fato de que eu vou ter apreciação pelo Senado e pela Câmara. Deu para entender? Então, cuidado com isso, que isso já caiu em prova. Quem é que exerce o controle de constitucionalidade político? O legislativo. O controle político, ele acaba sendo exercido pelo executivo mediante o veto do presidente para inaugurar, para fomentar o controle de constitucionalidade, não para exercê-lo necessariamente. E o judiciário por órgãos judiciais. Obviamente, quando eu falo do controle de constitucionalidade judiciário, ele vai poder ser tanto difuso quanto concentrado quando a gente estiver falando lá da barrinha roxa, que vai fazer referência aos órgãos judiciais, tá? Quando eu falo do verdinho, formas de controle, eu estou falando aí do momento da norma, não do momento do controle. Eu estou falando da natureza temporal da norma. Bora lá, presta atenção comigo. Quando é que o controle é preventivo? Quando a lei ainda está sendo elaborada, ou seja, preventivo, prévio, para eu me prevenir. Ou seja, eu não estou falando de uma norma, eu estou falando de um dispositivo, porque ele ainda não tem legitimidade, ele ainda não tem efeito, tá? Exemplo aqui, se eu estou falando ainda da noção da produção da lei, quando eu falo do legislativo, eu falo das comissões, sejam elas permanentes, sejam elas temporárias. Nós temos a CFT, Comissões de Finanças e Tributação, temos a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é a CCJC, e o Executivo ele vai produzir o veto do presidente. Aqui é preventivo porque essa lei ela ainda não está vendo a luz do sol, ela ainda não produz efeito. Agora calma, se eu tenho ela repressiva, se essa modalidade de controle é repressivo, então aqui vai mudar um pouco o foco. Porque preventivo, estou me prevenindo antes da produção de efeitos. Repressivo, o que eu repreendo? Aquilo que está acontecendo. Então a lei já está produzindo efeito. Deu para entender? Ela já está produzindo efeito. É nesse sentido que a gente acaba compatibilizando a noção de que o controle repressivo ele acaba sendo exercido pelo poder judiciário, porque ele vai ali, opa, está acontecendo. Pausa bem aqui. Porque eu sou o judiciário, eu consigo identificar que essa lei produz efeito, negativo ou não, lesivo ou não. Então é depois de a norma ser norma, depois de a lei estar produzindo efeitos, tá? Tanto é que aqui, obviamente, esse controle repressivo pode ser difuso ou concentrado, que é justamente a nossa discussão de agora, né? Porque a modalidade de controle, quando eu falo critérios de controle, basicamente e de uma forma muito simples, sem ousadia nenhuma, eu falo para vocês que isso aqui são os controles exercidos pelos órgãos judiciais. Pronto. Vocês já sabem, é simples, tranquilo. Onde é que as pessoas se confundem geralmente? O que é o difuso, o que é o concentrado, o que é o abstrato, o que é o concreto. Inclusive, é muito comum a gente perguntar sobre, né, o controle de constitucionalidade e as pessoas só se recordarem a respeito do difuso e do concentrado justamente porque são os dos órgãos judiciais.
E todo mundo com formação jurídica só vai lembrar desses dois, não dos que vocês já estudaram comigo até então. Difuso. Com calma, com calma. Eu vou logo passar aqui. O difuso também é chamado de concreto. Por quê? Difuso porque todo mundo que consegue produzir esse controle. É muita gente, é difuso. Concreto, porque o objeto é específico. Então tem muita gente que faz uma coisa só. Tipo tribunais. Até o STJ. Tá? Vão trabalhar com percepções locais. Vão trabalhar com as suas competências jurídicas. Então eu tenho um exercício de uma atividade específica com muitos tribunais envolvendo. Então, professores, tem a ver com direitos difusos? Não. Difuso é só um termo. Quando eu falo de direito difuso, é direito de todos, todo mundo. Quando eu falo de controle difuso, é um controle exercido por muita gente. Muita gente quem? Entidades jurídicas. Tá? Então aqui nós temos exercício por todos os integrantes do Poder Judiciário. Diferentemente do nosso Supremo Tribunal Federal, que é o nosso tribunal maior. Tá? STJ, Superior Tribunal de Justiça, e STF, nosso Supremo Tribunal Federal. Tá? Aqui, no caso, eu botei exercido por um tribunal superior, porque ele é superior a todos. Concentrado é o quê? Eu tenho uma pessoa que produz tudo. Uma pessoa que produz várias coisas. Ou seja, você já entendeu que quando eu falo que o controle é difuso ou concentrado, eu estou falando do tribunal. Quando eu falo concreto ou abstrato, eu estou falando da matéria desse tribunal. E é engraçado, eu queria que tivesse me explicado isso na época da minha graduação. Nunca tiveram essa explicação, nunca vi essa explicação. Fui recepcionar isso no livro Novo Curso de Direito Constitucional, gostando ou não, do Gilmar Mendes, que ainda é o melhor livro de doutrina constitucional, tá? Falando a verdade para vocês, ou se vocês quiserem, comprem os tomos distintos do querido Barroso, também são literaturas fenomenais para vocês aprenderem controle de constitucionalidade, tá? Inclusive, o Barroso tem um dos melhores livros de controle de constitucionalidade que nós vamos ver na nossa geração, tá? É um tomozinho de 500 páginas, vale muito a pena vocês comprarem pela editora Saraiva, tá? Fenomenal. Então, se eu tenho controle difuso, eu vou produzir controle concreto. Se eu tenho controle concentrado, eu vou produzir controle abstrato. Se é difuso e a minha matéria é concreta, então é exercido por todos os integrantes do Poder Judiciário. Se é concentrado e a minha matéria é abstrata, então só quem faz é o STF. Papo bem aqui. Se é concentrado, é abstrato e é exercido pelo STF, então aqui nós vamos ter uma manifestação. Porque o concentrado, ele fica nessa gestão da União e consegue atingir a discussão estadual. Isso é muito importante. Desde que essa problemática estadual possa servir de referência para outros estados. Beleza? Desde que possa servir de referência para outros estados. Senão, o controle concentrado não pega essa demanda. O STF, gente, é um órgão muito pequenininho, tá? É um grupo de ministros que vão trabalhar com minúcias para poderem sofrer efeito erga omnes para toda a nossa nação. Já imaginou se toda e qualquer demanda fosse até eles? Não teria efeito prático isso. Para isso nós temos o controle difuso, para isso nós temos até o STJ. Passou do STJ, falo do STF, concentrado. Beleza? Vamos aqui para a nossa última modalidade, que são os meios de controle. E aqui, olhem que interessante, eu já falo do tempo. Mas do tempo do quê? Do controle. Vou voltar aqui rapidinho só para vocês perceberem uma coisa, caso não tenham percebido. Bem aqui, quando eu falo órgãos de controle, político-judiciário, eu falo de quem vai exercer em nível de poder. Judiciário, executivo, legislativo. Quando eu falo de preventivo repressivo, eu falo do momento da norma, do tempo da norma. Quando eu falo dos critérios de controle, eu falo de novo de quem vai exercer. Só que aqui numa percepção judicial. Quando eu falo dos meios de controle, volta a noção do tempo. Olha, só que aqui o tempo não vai mais ser da norma, vai ser de quando eu estiver produzindo o tempo do controle. Então, se é inaugural, o objeto da ação, tá, vai ser a própria declaração da inconstitucionalidade
ou constitucionalidade do ato normativo, tá? Ou seja, como assim? É a própria ADIM ou a própria ADC que vai dar origem ao aval da lei ou à inconstitucionalidade dessa lei. Para isso que é exercido o controle. Então eu entendo o controle de forma inaugural como sendo meu objeto a própria ação. Incidental é quando um problema já está acontecendo e o controle é exercido durante essa manifestação. Então aqui o objeto dessa ação ela vai ser a satisfação desse direito, que porventura seja coletivo ou individual, mediante um dano, mediante uma lesão. Ou seja, incidental, putz, Ítalo, Miele, Niene, Juan, tá dando um problema bem ali no ato normativo de número tal. Ele está gerando uma inconstitucionalidade em relação a tal direito fundamental. Poxa, mas essa norma já produz efeito? Já, é uma norma. Meu Deus, então vamos lá exercer o controle incidental. Opa, estamos produzindo a norma e eu estou exercendo o controle. Se eu estou exercendo o controle ainda na produção dessa norma, logo eu tenho um dispositivo, então o controle não é incidental, o controle é inaugural, porque ele ainda vai inaugurar a lei. Logo, tem mais chances de essa lei produzir plenos efeitos se nós tivermos controle inaugural do que o incidental, porque o incidental quer dizer que a gente reconheceu um dano dela, né? Isso acontece cotidianamente. Por exemplo, o controle incidental exercido pela lei de número 9.051 e depois do projeto do Senado, a lei de número 2.630, a lei das fake news, né? Que verificaram ali a inconstitucionalidade em relação à liberdade de expressão, tá? Para ir finalizando aqui, o que nós precisamos entender? Lembram do bloquinho azul? Beleza, tá aqui, bloquinho verde tá aqui, político judiciário no azul, preventivo repressivo no verde, roxinho difuso concentrado, inaugural incidental no amarelo. Do 1 vai para o 2, do 2 vai para o 3, do 3 vai para o 4. Eles não se anulam, eles são concomitantes, um vai passando para o outro. Aqui, na verdade, qual é o papo? Peguem essas lâminas como se fossem transparentes e coloquem contra a luz. Vocês vão entender que a gente pensa isso de acordo com a formatação, de acordo com o desenvolvimento normativo da modalidade de controle. Então, basicamente, você sempre vai pensar dessa forma. Você não vai pensar, ele é político, ele é judiciário, ele é difuso, ele é concentrado. Não, não, não. Ele é o tempo todo algum deles, tá? O tempo todo eu vou ter o exercício do bloco 1, do bloco 2, do bloco 3 ou do bloco 4. Tanto que é ou um ou outro. Ou ele é difuso ou ele é concentrado. Ou ele é incidental ou ele é inaugural. Ou ele é preventivo ou ele é repressivo. Ou ele é político ou ele é judiciário. Aqui eu tomo a liberdade de dar outros nomes mais didáticos. Percebam que bem aqui no início, só para vocês perceberem, em tom horizontal, nós falamos de órgãos de controle, formas de controle, critérios de controle, meios de controle. Tá, esse plexo pode ser facilmente substituído de uma forma mais simples mas eu preciso te explicar da forma doutrinária, é claro, dessa forma. 1. Órgãos de execução. 2. Momento de execução. 3. Órgãos judiciais. 4. Momento do controle. Então, se a minha modalidade de controle ela é verificada pelos órgãos de execução, então eu tenho ou político ou judiciário. Se eu tenho ele regulado no momento de execução, então ou ele é repressivo ou ele é preventivo. Se é mediante os órgãos judiciais, então aqui eu vou ter o diagnóstico do quê? Da minha formatação como difuso ou concentrado. Se é no 4, eu vou ter aqui necessariamente ou modalidade inaugural ou modalidade incidental. Tudo bem, gente? Isso aqui foram as nossas modalidades de controle. O controle de constitucionalidade, ele é isso. Até porque ele acaba inaugurando a nossa discussão de ações constitucionais, tá? Que nós temos 3. A ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá? A nossa famosa ADIM, a ADC e a DPF. Para vocês terem percepção, a nossa ação direta de inconstitucionalidade, ela sempre vai buscar a inconstitucionalidade, a invalidade da lei viciada, tá? Ela pode ser genérica, pode ser por omissão ou pode ser interventiva. Genérica por quê? Quando eu realmente quero buscar o vício. Omissão,
quando o legislador acabou omitindo, e isso é um vício a partir daquela lei. Ou seja, quem criou a lei acabou tendo um vício de omissão, um vício omissivo, e isso acaba produzindo prejuízo em relação a algum tomo constitucional. Interventiva, quando o poder público acaba violando os princípios constitucionais por si só. E aí eu meto a DIN da mesma forma. Qual é o pedido da DIN sempre? Inconstitucionalidade. Qual é o seu objeto? O que ela estuda? Qual é o trabalho dela? Lei e atos normativos, federais e estaduais. Não tem município aí não. Federal e estadual. Temos o Distrito Federal também, tá? Em se tratando da competência da União. Qual é o grau de legitimação dela? Onde ela está prevista, pelo menos, em nível categórico? Constituição Federal, artigo 103, do inciso 1 ao 9. Desde o 1 ela já é manifestada, mas você vai tendo as características até o inciso 9. O que é a pertinência temática? É a solicitação de apuração dessa ADIM para conseguir verificar o grau de relevância do objeto dela. Ela tem isso, ou seja, eu tenho legitimados especiais e legitimados universais. Tá? Eu tenho que ter o grau de pertinência temática quando eu falo da mesa da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa, do governador do Distrito Federal ou da unidade federativa, da confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. No próprio 103, você tem um rol de pessoas legitimadas para conseguirem ingressar com uma ADIM. Eu tenho controvérsia judicial aqui, ou seja, eu tenho a necessidade de comprovar que tem gente que pensa na constitucionalidade enquanto eu penso na inconstitucionalidade, já que eu estou promovendo a DIN? Não, porque a DIN ela existe para sanar o vício, então ela fala do vício. Tá? Essa lei ela não necessariamente produziu efeito ainda, ela ainda não tem legitimidade, então ela não tem vacância, então ela não tem controvérsia judicial. Tá? Isso é muito importante. Tá? Ela tem a concessão de medida cautelar, inclusive outro dia eu estava manifestando justamente isso para meus alunos de segunda fase. Muito importante, isso tem sofrido muita queda em prova. Sim, a DIN tem possibilidade de medida cautelar e ela suspende a vigência da norma e do próprio processo. Quando eu falo da nossa ADC, qual é o meu pedido? Muda para o contrário, né? A ADC ele vai ter constitucionalidade. Qual é o objeto? Leis e atos normativos, fiz questão de botar em caixa alta, federais, não cabe municipal ainda não. Qual é a legitimidade? A legitimação em relação ao artigo 103, inciso 1 ao 9. Pertinência temática também, com certeza, justamente para garantir a constitucionalidade, porque a ADC, ela quer ratificar a lei. Ela quer dizer o seguinte: ei, essa lei, percebam que é uma ação para a lei. Inclusive, fica aqui uma dica, tá, gente? Quando a gente fala ações constitucionais, muita gente lembra de remédios. Remédio é remédio, ação é ação. A ação constitucional é o pedido protocolizado de pensamento da norma. Então eu tenho ADIM, tenho ADC e tenho ADPF. Não dá para ter outra coisa. Aqui a pertinência temática, ela existe porque eu quero garantir a constitucionalidade da norma. Cabe controvérsia judicial, diferentemente da DIN? Sim. Não apenas na discussão doutrinária, porque justamente eu vou ter que identificar que eu tenho grau antagônico, tem possibilidade de produzir a gestão de inconstitucionalidade. Por isso que eu quero ratificar. A ADC é basicamente uma norma que vai segurar, é uma ação que tenta segurar os efeitos daquela norma. A ADIM, ela tenta apagar aquela norma porque ela acha que ela está viciada. Cabe concessão de medida cautelar aqui? Sim, só que ela não suspende vigência de norma. Ela não suspende vigência normativa, até porque ela já está produzindo efeito. Deu para entender? Tem uma diferença aqui. E qual é a DPF? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. O pedido ele pode ser tanto pela inconstitucionalidade quanto pela constitucionalidade. E aqui nós temos um ineditismo. Enquanto a ADIM e a ADC ficavam restritas ao nível da União e ao nível estadual, aqui na DPF nós temos a inauguração do municipal. Nós vamos ter como objeto leis e atos normativos federais, estaduais, municipais, inclusive os próprios pré-constitucionais que estão sendo dialogados para conseguir alterar a nossa Constituição Federal. Percebam que aqui o objeto, sim, existe, faço questão de frisar, a percepção municipal ela pode ser medida, pode ser analisada via ADPF. Justamente, inclusive, eu tenho também o alicerce em relação ao artigo 103, inciso 1 ao 9, cabe pertinência temática em relação aos legitimados e para sustentar o objeto, já que aqui eu tenho que antes identificar qual é o preceito fundamental, que é basicamente o meu direito e garantia fundamental. Simples, é isso. Isso é minha DPF. Aqui eu tenho duas hipóteses de controvérsia judicial. Enquanto que na ADIM não cabia,
no ADC, na ADC cabia, justamente porque a lei já estava produzindo efeito. Aqui eu tenho o Simpra-DPF, se ela é ajuizada com base no artigo 1º, parágrafo único, inciso 1, da lei de número 9.882, que é da DPF incidental, ou seja, aquela que acontece durante a verificação do vício da norma, e não se a DPF for ajuizada de acordo com a lei 9.882, o artigo 1º, quando eu tenho a noção da arguição autônoma. O que viria a ser a arguição autônoma? É quando eu simplesmente tenho a objeção em relação a uma norma porque eu acho que está ferindo um preceito fundamental. Pronto. Digamos que a arguição autônoma é quando eu reconheço um foco de vício, tá? E a DPF incidental é quando o vício já é inaugurado bem ali, já está manifestado. A diferença é que a arguição autônoma eu adentro mesmo em escala municipal para apurar se aquele vício realmente é existente. Bem aqui na DPF incidental eu já tenho a concordância e vou apurar. Mas de forma geral, gostaria de deixar bem claro aqui que a ADIM, ela tem uma ação negativa. A ADC tem uma ação ratificadora, tá? A DPF tem uma ação apuratória, ou seja, ela ainda vai apurar os vícios. Tenho concessão de medida cautelar? Claro que tenho, até para conseguir ajuizar então um preventivo a DPF, né? Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, gente, se tem possibilidade de você ingressar com a ADIM ou com a ADC, aí, no caso, a gente vai dialogar de estamentos estaduais ou federais, não municipal. Porque se é municipal, é a DPF. Já fica aí uma grande dica para a prova de concurso público. Se você está falando de um problema municipal, é a DPF. Não tem como ser ADC, não tem como ser ADIM. Só que, se você pode ingressar com a ADIM e com a ADC, se tratando de estado, aí eu estou preocupado aí, poxa, será que é a DPF, ADIM ou ADC? Cara, percebam o seguinte, se tem cabimento da ADIM ou do ADC, ou da ADC, não cabe mais a DPF. A DPF, ela é apuratória. Se eu já tenho o flagrante da constitucionalidade ou o flagrante da inconstitucionalidade, então eu já entro com a ADIM ou com a ADC. Não tem sentido entrar com a DPF, a menos que eu esteja falando do município, que aí tem cabimento para a nossa DPF. Meus amores, espero que tenha sido útil, tá? Esse foi o nosso diálogo em relação... agradeço, Viene. Conte comigo. Gente, essa é a nossa finalizaçãozinha aqui da nossa aula, tá? Nós provavelmente teremos mais lives, eu acho que isso é bem bacana, principalmente aqui pelo Libre. Obrigado pela presença de vocês. Niele, querida, sempre presente. Liene, obrigado pela presença. Juan, maravilhoso, tamo junto, vamos estudar. Claro, foi revisão. Eu sei que vocês já sabiam dessas coisas. Eu sei que vocês... já tem noção de controle de constitucionalidade, das ações, eu tenho percepção disso, mas nesse momento, né, que nós estamos retornando aos estudos, os prazos vão começar, as provas vão começar a serem marcadas, então é importante nós começarmos uma base. Essa aula provavelmente vai ficar disponível no YouTube, depois eu peço para o Diego enviar para vocês o linkzinho. Os slides também vou tomar liberdade de compartilhar com vocês, para vocês conseguirem fazer suas anotações. Qualquer coisa, vocês podem falar comigo por Instagram, podem falar pelo meu número, podem chamar pelo Libre mesmo. Continuamos nos vendo via live, daqui a pouco novamente presencialmente. Contem com a gente para os estudos de vocês, queremos muito lograr isso na vitória da vida de vocês, com formação, com vocação, contem com a gente, tá? Qualquer dúvida, tamo junto. Forte beijo, grande abraço, obrigado pela presença de todos. Até mais, gente. Abração.